todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto, onde falamos de casos criminais e reais e podemos debater sobre. No episódio de hoje vamos falar sobre o caso Elisa Samúdio, que foi assassinada em 2010 e até hoje o corpo dela não foi encontrado. A nossa principal fonte deste episódio foi o documentário da Netflix sobre o caso chamado de A Vítima Invisível. Para começar, vamos falar um pouco de quem era Elisa. Elisa Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. Filha do arquiteto Luís Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Todos que conheciam a Elisa a descreviam como sonhadora, destemida, determinada. Diziam que o sonho dela era ser jogadora profissional. Ela jogava futebol de salão e era guarda-redes. Ela queria também muito viver fora do Brasil. Diziam que ela era uma guarda-redes muito boa e que tinha futuro na área. Na infância de Elisa, ela vivia com o pai e com a avó paterna. Quando sua mãe engravidou, ela e o pai de Elisa não tinham um relacionamento formal. Então, a certa altura, ela foi embora e a filha ficou com o pai. Aqui, o porquê dela ter ficado a viver com o pai é-nos apresentado assim duas versões diferentes. O pai diz que a mãe simplesmente quis ir embora e deixou a filha com ele para ele criar. Mas a mãe de Elisa diz que não teve escolha, que ela foi ameaçada pelo pai, que ele era bastante agressivo e que lhe disse que ela até poderia ficar com a filha se quisesse, mas a teria em pedaços, e ela disse que por medo, depois de ouvir uma coisa dessas, segundo ela, para proteger a filha, ela acabou indo embora sozinha. Uma amiga da infância de Elisa, chamada de Luciane Miller, disse que elas viviam na mesma favela, que a infância foi difícil, mas que apesar do local de onde elas vieram, que Elisa tinha um sorriso espontâneo e uma grande alegria que ninguém lhe conseguia tirar. Agora temos que falar de uma outra pessoa assim bastante importante nesse caso, que é o Bruno, que ficou conhecido como Goleiro Bruno. Para nós aqui seria guarda-redes, mas no Brasil guarda-redes é goleiro. Se alguma vez eu trocar os nomes, já sabem. Bruno Fernandes das Dores de Souza, nascido em 23 de dezembro de 1984. Jogador, ele era guarda-redes, como eu já disse. Bruno nunca teve uma boa estrutura familiar, segundo as coisas que eu apurei aqui. Dizem que 3 meses depois do seu nascimento, ele foi abandonado pelos pais e acabou sendo criado pela avó paterna em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na altura dos acontecimentos, Bruno era jogador do Flamengo. Segundo Alexandre Barroso, que é ex-treinador de futebol, ele foi treinador do Bruno. Ele disse que Bruno nasceu para ser guarda-redes, que era ágil, com uma excelente capacidade de velocidade e reação. Bom, nós agora vamos até agosto de 2009, onde os acontecimentos são bastante relevantes para todo o caso. Aqui a jornalista do jornal Extra, Denise Ribeiro, disse que o jornal costumava fazer um evento que era chamado de almoço com o seu ídolo. E como os fãs pediram imenso, Bruno foi o escolhido da vez e ele aceitou ir lá e almoçar com os fãs. No dia, o Bruno chegou lá com
Ingrid de Oliveira, de quem estava noivo há mais de um ano. Só que nessa altura ele também tinha um relacionamento com a Elisa, que não sabia que ele estava noivo. E ficou a saber, gente, quando viu no jornal essa reportagem. Então, segundo os relatos da Elisa na época que eles estavam se relacionando, nessa época ela tinha 24 anos. Elisa disse que descobriu, sim, que Bruno estava noivo através do jornal. Quando ela viu a matéria, resolveu vir a público e dar entrevistas, contando que estava grávida dele. Nas entrevistas, Elisa então revelou que eles se conheceram em um churrasco, assim uma festinha ali, através de amigos em comum. Ela disse que mal conheceu o Bruno, ela o achou atraente e com um bom porte físico, mas que ficou assim mais na dela, não foi lá falar com ele nem nada, até que uma amiga veio lhe dizer que Bruno tinha interesse nela. Mas ela então disse para deixarem então as coisas acontecerem naturalmente. E assim, como ele estava interessado nela e ela nele, assim, era algo correspondido, eles acabaram por se relacionar. Elisa disse que quando descobriu estar grávida, ela contou para o Bruno e que ele lhe perguntou o que ela queria. E ela disse que queria ter o bebê e no início eles mantiveram contato, mas que do nada ele parou de responder. Quando ela veio a público com essa história, Bruno então começou a fazer vários xingamentos, disse para a mídia que ela era maluca e que não estava grávida dele. Agora aqui vamos para junho de 2010, quando essa história assim teve um rumo, gente, assim, devastador, que foi quando Elisa desapareceu. A informação que a polícia recebeu foi de que Bruno a teria agredido violentamente, o bebê dela foi deixado com os funcionários da quinta do Bruno. Eles aqui falam de um sítio que seria uma casa de campo, uma quinta, algo assim. Eu vou falar aqui sempre em quinta, porque nós aqui, sítio, seria um lugar, um sítio qualquer, podia ser qualquer lugar, para não ficar muito confuso, vou falar assim, casa de campo ou quinta. Então, o bebê ficou com os funcionários da quinta de Bruno e então Elisa estaria desaparecida. A juíza do caso, Marixia Rodrigues, disse que foi procurada por duas delegadas que estavam investigando o desaparecimento de Elisa e do filho. Elas queriam fazer uma busca e apreensão na quinta. A juíza então diz que viu a fundamentação do pedido e deferiu. Aqui estamos a falar de 2 semanas após o desaparecimento de Elisa. Eu vou falando as datas porque são vários acontecimentos para não ficar muito confuso e vocês não entenderem mais ou menos se estamos a falar de acontecimentos que foram antes ou depois, por isso vou falar tudo mais ou menos com datas. O pai de Elisa, o Luís Carlos Chamúdio, disse que quando sua filha desapareceu, as amigas de Elisa disseram que ela estava indo por um caminho que elas não concordavam porque sabiam que sua vida estaria em perigo. O documentário da Netflix teve acesso ao computador da Elisa, que foi apreendido pela polícia em 2010. Só para terem aqui uma noção do que ela vivia, a palavra passe do computador era amor e ódio. Aqui vamos falar de uma outra pessoa que vai ser assim também uma peça muito importante nesse caso, que é Daiane Rodrigues, ex-mulher do guarda-redes Bruno, que disse que eles se conheceram ainda na infância, porque viviam no mesmo bairro. Ele foi, segundo ela diz, o primeiro namorado, noivo e marido.
Na época, ele já jogava, embora assim ainda não fizesse isso como algo profissional. Ela disse que eles eram da mesma favela e a realidade deles era bem humilde. Segundo ela, o pai do Bruno era assaltante e morreu durante um assalto no qual foi assaltar um polícia e levou 3 tiros. Ela disse que quando namoravam, Bruno era cuidadoso, amoroso e que ela acreditava que seria assim, o relacionamento deles seria para a vida toda, mas que à medida que ele foi ganhando fama e sucesso, foram surgindo várias traições. Só para vocês terem uma noção de como era, ela chegou a dizer que ela teve uma altura que ela soube que ele tinha 7 outras mulheres ao mesmo tempo. E inclusive ficou noivo de uma dessas mulheres ali, naquela quinta que eu vos disse, que era do Bruno, mas na verdade era um dos dois, eles eram casados, era a quinta deles, a quinta da família, onde ela dizia que eles iam várias vezes em família, passar lá os dias, passar vários momentos. Então ele levou lá uma pessoa enquanto eles ainda estavam juntos e ficou noivo dessa mulher lá na quinta deles, enquanto sim, eles ainda eram casados. Isso ficou um bocado confuso a certa altura, vocês vão perceber, porque ele era casado, mas tinha assim vários outros relacionamentos que ele dizia serem oficiais, nem dizia que eram amantes. É isso. Bom, a Daiane até chegou a dizer que ela acreditava que Bruno se achava dono do mundo. Carla Bó, uma amiga de Elisa, disse que ela e o Bruno tinham muita coisa em comum. Os dois vieram de uma família desestruturada, ambos eram guarda-redes. Ela diz que fica pensando mesmo que se Elisa fosse um homem, ela teria chegado ao sucesso, assim como o Bruno chegou. Bom, começou-se de fato uma investigação para saber o que se passou com Elisa. Bruno chegou a dar uma entrevista na qual ele disse que tinha visto Elisa 2 ou 3 meses antes, quando foi conhecer o bebê. Ainda foi questionado se foi Elisa quem lhe entregou o bebê, já que o bebê apareceu com a mulher dele, com os funcionários dele, e a certa altura eles acabaram por dizer que o Bruno estava com o bebê. Então ele disse que, na verdade, quem lhe entregou o bebê foi o funcionário dele, chamado Macarão, que disse que a Elisa tinha deixado o bebê com ele, dizendo que era para eles tomarem conta do bebê, pois ela iria resolver algumas questões pessoais. Mas Bruno disse que não ia dar muitos mais detalhes, pois tinha indicação dos seus advogados para não o fazer. A Daiane, por sua vez, em seu depoimento, disse que ela estava na casa de campo deles e que Bruno chegou com o bebê e disse que Elisa entregou o bebê para Macarão, que eu já vou vos falar um bocadinho mais sobre ele, e que foi embora e pediu para ela ajudar a cuidar do bebê. E ela diz que acreditou em Bruno e então ficou com o bebê. Agora vamos até julho de 2010, um mês após o desaparecimento da Elisa. Hudson Correia, jornalista da Folha de São Paulo, disse que ele e um colega, que era fotógrafo, alugaram um táxi e foram até Esmeralda, em Minas Gerais, que era onde ficava a tal quinta do Bruno, que eu já vos falei aqui várias vezes. Ele diz que foram até lá porque foi o lugar onde a Elisa foi vista pela última vez antes de desaparecer. Eles então ficaram a circular na mata ali perto, até que viram que havia alguns objetos ali queimados. Uma lata de leite para bebê que estava ali no meio,
e um álbum de fotos que estava muito queimado, mas dava para ver ali assim partes de um bebê. E ele então levou aquelas fotos, né, que foram mostradas ao pai de Elisa, e ele reconheceu o bebê como sendo seu neto. Agora vamos outra vez um bocadinho mais para trás, porque aqui estava a falar de julho de 2010. Agora vamos para o dia 8 de junho, que foi quando o carro de Bruno foi apreendido por problemas na documentação, mas ele foi analisado pela perícia e encontraram uma quantidade de meio litro de sangue no carro. O sangue encontrado era de duas pessoas. Um era da Elisa e o outro de um homem, o que dava a entender, segundo a perícia, que ocorreu ali uma briga no carro. Bruno ainda chegou a dizer para os jornalistas que ele estava muito constrangido com toda aquela situação, como assim as pessoas a duvidarem dele, acreditarem que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Elisa. Mas que deixava tudo nas mãos de Deus. Ele ainda disse que acreditava que Elisa estava viva e que voltaria a aparecer. O delegado de polícia, o Edson Moreira, disse que o Bruno foi muito burro em dar tantas entrevistas, pois ele pegava assim todas as cópias de todas as entrevistas que Bruno ia dando, enviava para a perícia para encontrarem contradições, e realmente encontraram várias, e eles foram analisando tudo, e quando chegou no ponto certo, eles prenderam todos eles. Sim, todos eles, gente, porque havia muitas pessoas envolvidas aqui. Foi uma investigação envolvendo 9 pessoas, mais de 50 advogados, e um dos envolvidos era um jogador de um time com uma das maiores torcidas do Brasil, então era um caso grande e super mediático. Em 7 de julho de 2010, a polícia tentou fazer a prisão de Bruno, mas não encontraram ele, mas seus advogados disseram que ele ia se apresentar no posto da polícia, e no mesmo dia, por volta das 5 da tarde, ele e o Macarão se apresentaram à polícia, e quando chegaram ao local, estava cheio de pessoas e jornalistas querendo saber o que se passava. Agora vamos falar um bocado do julgamento. Eles aqui então, para não nos perdermos, Elisa desapareceu, começou-se uma investigação, chegou-se a vários nomes, a várias pessoas, que então foram levadas a julgamento. Eles estavam presos e começou o julgamento preliminar, que foi em Contagem, Minas Gerais. Quando os envolvidos chegaram ao local, segundo se diz, os homens estavam a ser recebidos com aplausos, elogios, enquanto as mulheres envolvidas no caso eram ofendidas, chamadas de burras, de cornas, de várias coisas ofensivas. Então, para vocês verem a dualidade de tratamento que era dado aos homens e às mulheres. Enfim, Bruno, no seu depoimento, disse para a juíza que ele ficou de tomar conta do bebê por 7 dias. Aqui ele já diz que foi a própria Elisa que disse ter questões pessoais para resolver. Ela teria dito que o bebê já não amamentava pelo peito e por isso podia ficar com Bruno, e que tudo o que estava sendo dito pela mídia, pelas pessoas, era mentira. Ele disse que ainda sobre o Macarão, que ele o conhecia desde que eram bem novos, e que ele era uma boa pessoa, um bom pai de família, era como um irmão para ele, e que Macarão não era aquele monstro como as pessoas queriam fazer aparecer. Bom, vocês aqui já devem estar a perguntar, mas quem é Macarão, que se fala tanto nele?
e esse nome. Na verdade, Macarão, como era conhecido, o nome mesmo dele é Luís Henrique Ferreira Romão. Ele e Bruno se conheciam desde a infância e quando eles cresceram, ele, Macarão e outros amigos deles de infância foram trabalhar para Bruno. Bom, gente, aqui era tudo muito midiático, como eu costumo dizer, um verdadeiro festival de horrores. Só para vocês terem uma noção, era tanta coisa que se especulava, tanta coisa que se dizia, que havia um programa de TV que ofereceu R$ 1 milhão para quem lhes levasse a Elisa viva. Ou seja, também havia quem achava que ela estava desaparecida em algum lado, que ela não queria. Várias coisas se especulavam, então várias pessoas entravam ali no meio, se intrometiam e era uma confusão. Uma amiga da Elisa disse que antes de Elisa desaparecer, ela estava escondida. Como eu já vos tinha dito, ela estava com muito medo. Então que Bruno começou a falar com todas as amigas dela, a tentar a encontrar, até que ficou a saber onde Elisa estava. Aí ele falou com ela e disse para Elisa ir ter com ele no Rio de Janeiro, que ele faria o teste de DNA e registraria a criança e ia criá-lo como seu filho. E ela então acreditou nele. O delegado do caso disse que ele acreditava que Elisa gostava mesmo muito do Bruno. Então ela quis acreditar naquela mudança e voltou. A polícia teve acesso, como eu já vos tinha dito, ao computador da Elisa. E nele eles encontraram textos dela no qual ela dizia que ela não queria viver em pé de guerra com o pai do filho dela, que ela queria paz. Na verdade, em vários textos, várias vezes, ela repete que ela só queria ter paz. Então dá para ver que sim, que se calhar ela realmente acreditou que tudo ia ficar bem e voltou, foi ter com o Bruno para resolverem toda aquela situação. Então aqui Elisa foi para o Rio de Janeiro e ficou hospedada no Hotel Transamérica. Ela estava com o Luís Henrique Macarão e pedia para ir ver o Bruno. Só que ele dava assim várias desculpas, tentava enrolá-la para ela não se aperceber do que de fato se passava aí. Então, Bruno veio dizer em seu depoimento que, segundo o que Macarão lhe contou, Elisa queria, na verdade, era armar uma emboscada para Bruno. Ela queria chamar os jornalistas e fazer daquilo tudo um grande espetáculo. E que o sobrinho de Bruno, que também estava com Macarão, ficou sabendo de tudo aquilo, né? Então ficou super chateado e que ele brigou com a Elisa e que houve ali agressões mútuas, o que é que explicaria aquele 2 tipos de sangue, se calhar, que foi encontrado no carro. À primeira vista era a ideia com a qual ficávamos. Bom, Bruno disse que quando foi falar com a Elisa, porque ele aqui contou que a Elisa estava com Macarão, falaram, mas que entretanto Elisa e Macarão chegaram a um acordo de que a Elisa só queria que Bruno lhe desse R$ 1.500, porque ela tinha umas dívidas, que ela ia embora para São Paulo, pagar as suas dívidas e viver a sua vida. Mas Bruno disse que quando a Elisa chegou até ela já não quis os R$ 1.500 que ela já tinha acordado com Macarão. Que ela disse que ela precisava de R$ 50.000. Assim, o valor mudou bastante, né? Estávamos a falar de 1.500 e fomos para 50.000. Bruno disse que ainda lhe disse que ele não tinha como lhe dar os 50.000, que ele até conseguiria arranjar 30.000, mas que era o máximo. Então disse para Elisa ficar ali, já como ela já estava no Rio, e que ele ia embora para Belo Horizonte e depois fazia a transferência de dinheiro para ela. Só que Bruno disse que Elisa disse não confiar nele,
e que iria com ele para Belo Horizonte para pegar o dinheiro pessoalmente. Aqui agora vamos falar de 2015, quando Elisa se mudou para São Paulo. A advogada da mãe de Elisa, Mônica Castro, disse que quando Elisa se mudou para São Paulo, que ela encontrou uma realidade bem diferente daquela que ela estava à espera. Que o mercado do futebol era bastante competitivo e ela acabou por conhecer pessoas da indústria de entretenimento adulto e ela fez 2 filmes adultos. Gente, aqui, só para vocês terem uma noção, ela vivia com o pai, com a avó, com vários familiares, tias, e tanto que uma tia dela disse que quando ela decidiu ir para São Paulo, Elisa foi até a casa dela e disse que ia para São Paulo, que ela ia se tornar guarda-redes, que ia fazer muito sucesso e que só voltaria quando estivesse rica. Então é que faz todo sentido o que a advogada disse, que a realidade que ela esperava encontrar em São Paulo foi bastante diferente daquela que de fato ela viu ao chegar lá. Então, assim, como eu vos disse, ela acabou por fazer 2 filmes adultos, mas, segundo a advogada, ela viu rapidamente que aquele mundo não era para ela e acabou saindo e mudou-se para o Rio de Janeiro em 2009, onde então conheceu Bruno. A advogada ainda diz que, infelizmente, Elisa se apaixonou pelo homem errado. Bruno, para vocês terem noção, assim, nessa altura que eles se conheceram, ele estava no auge, com possibilidade de jogar no Milan, ou seja, ele viria para a Europa e talvez jogaria na seleção e não queria assim ter Elisa atrapalhando os seus planos. Vamos voltar aqui um pouco para maio de 2004. Não se esqueça que eu falei de acontecimentos entre 2005 e 2009. Lembrem-se que eu vos disse que Bruno tinha vários relacionamentos, certo? Segundo Caio, um jornalista esportivo do jornal Extra, Bruno era casado com Daiane, noivo de Ingrid, namorado de Fernanda e amante de Elisa. Era o que eu vos tinha dito, que ele tinha vários relacionamentos e ele dava-lhes status assim formais, porque não era amante, era uma mulher, uma namorada, uma noiva, muita coisa que não faz assim tanto sentido ao meu ver, mas enfim. Ele disse que, ele, o Caio, o jornalista, disse que no mundo do futebol não bastava fazer só golos, era necessário uma vida de excessos, bebidas, sexo, mulheres, suruba. Ele disse que existe assim uma grande necessidade de autoafirmação, que é um ciclo bastante tóxico, que todos precisam participar ou não fazem parte daquela equipa. Inclusive, no documentário, há relatos de Bruno ter se metido em confusão na quinta dele com outros colegas de equipa e garotas de programa, como eles chamam as mulheres que fazem prostituição. Teve um episódio muito polémico também, um outro episódio, em que Adriano Imperador, que também era jogador de futebol, ele e sua mulher brigaram. E Bruno veio a público dizer o que eu passo agora a citar, que é: todos temos problemas familiares. E quem nunca brigou com uma mulher ou até saiu na mão com uma? Sim, gente, ele disse isso. E disse isso ainda por cima no Dia Internacional da Mulher. Assim, claro que virou algo muito grande, né? Saiu em todo lado, saiu na mídia. As pessoas disseram que ali ele acabou por mostrar uma outra faceta do guarda-redes Bruno. A jornalista Denise disse que a Elisa veio a público e contou tudo
mas que ela não foi ouvida, porque a imagem que se passou dela foi de uma garota de programa que queria ter um filho com um jogador para garantir uma pensão. Aqui agora vamos voltar para outubro de 2009, em que a Elisa veio a público e contou que Bruno a contactou por volta das 2 horas da madrugada e pediu para se encontrar com ela. Ela disse que nem queria, mas que sabia que se não se encontrasse com ele, seria pior. Ele era capaz até de invadir a casa dela e fazer coisas piores, então ela disse que aceitou. Só que quando ela foi ter com Bruno, ele a agrediu. Sim, ela diz que ele lhe deu 2 bofetões, levou-a para o seu apartamento e lhe deu muitos remédios e bebidas que ela dizia nem saber o que eram, e disse que Bruno lhe disse que ele ia ter com ela na sexta-feira para irem fazer um aborto. Ele não queria que ela tivesse o bebê. Ela disse que ele apontou uma arma na cabeça dela e ela, com muito medo, concordou. Disse que sim. Ele ainda disse que se ela fosse a polícia ou a público, que ele a mataria. Mataria a sua família e suas amigas. E que ele ainda disse que ele era pior do que ela imaginava, que ele conseguia ser frio e calculista. Elisa apresentou queixa e fez o exame de corpo e delito e ficou comprovado que ela foi agredida de fato, embora no exame só dá para saber que ela foi agredida e não se tem como saber quem era o agressor. Elisa não tinha provas, era só a palavra contra a palavra de Bruno. Então, o que se passou é que ela começou a ser bastante atacada na internet. As pessoas diziam que ela era interesseira, que só queria uns 15 minutos de fama, que deu o golpe da barriga e ainda diziam que eles tinham pena era do Bruno por ter caído no golpe. Bruno não chegou a comparecer na delegacia para depor e a delegada do caso foi trocada. Então aqui a Elisa, que acabou por ficar com muito medo, ela tinha feito tudo certo. Ela apresentou queixa e não se calou, mas não foi ouvida. Então ela disse para os jornalistas que ela ia voltar para o Paraná, mas uma amiga veio a dizer que Elisa dizia que ia para o Paraná porque estava com medo, mas que na verdade ela estava em São Paulo. Em novembro, Elisa deu uma entrevista em São Paulo, dizendo que foi a uma consulta, que sabia que iria ter um menino e que o menino seria também chamado de Bruno. O nome dele seria Bruno, igual ao pai. Ela disse que estava com muito medo de toda aquela situação no início, mas que agora já estava tudo mais calmo. O nascimento do bebê estava previsto para fevereiro de 2010. A mãe de Elisa disse que ela sempre dizia que o filho ia ser guarda-redes e dos bons. Ela ainda diz que o que a deixava mais triste era que Elisa viveu com o Bruno uma situação parecida à qual ela viveu com o pai da Elisa, mas que ela, por medo, fugiu, deixou a filha para trás e se resguardou, mas que Elisa era muito mais corajosa do que ela, então ela não se calou e enfrentou toda aquela situação. Bom, após o desaparecimento da Elisa, Daiane disse que ela foi contactada pela polícia dizendo que ela teria que ir até a esquadra da polícia. Ela então foi e quando chegou lá, ela diz que havia imensa gente e vários jornalistas. Ela foi questionada sobre o paradeiro da criança
E no primeiro momento, ela disse que chegou a negar saber alguma coisa, mas que a delegada lhe disse que era muito importante, né, que ela dissesse alguma coisa, pois Elisa podia já estar morta e o bebê dela podia estar em perigo. Então ela disse que ficou com muito medo e acabou por confessar. Mais tarde, um amigo de Bruno disse que a Daiane lhe entregou o bebê e disse para ele guardar em segurança. E ele então entregou para uma amiga no bairro da Liberdade e a polícia então foi atrás, encontraram o bebê e disseram que ele estava com uma pessoa estranha que não sabia quem era o bebê ou de onde ele tinha vindo. Para vocês verem, a mãe estava desaparecida e até agora teve que se andar de um lado para o outro para se chegar até o bebê. Mas então, graças a Deus, ele foi encontrado, a criança foi levada até a delegacia e delegacia que eu estou a falar da esquadra da polícia. Às vezes mais um termo que é esquadra da polícia, mas no Brasil dizem delegacia. Para vocês saberem os dois termos, se eu disser um ou outro, é a mesma coisa. Então, Daiane foi autuada por subtração de incapaz. Aqui, o pai de Elisa e sua esposa foram buscar o bebê e tentaram entender também o que se passava. Eles pegaram no avião, foram logo lá ter. Eles levaram a criança para Foz do Iguaçu e mãe de Elisa, a Sônia, disse que quando soube, falou logo com seu marido e arranjou uma advogada, pois ela queria a guarda da criança. Então, o Conselho Tutelar acabou por pegar a criança do pai, o Luís Carlos, e entregou para a Sônia. O pai de Elisa veio a público dizer que ele é quem criou a filha sozinho e que a mãe só aparece agora na história querendo a guarda do neto porque o vê como a galinha dos ovos de ouro. Sim, gente, para além de tudo que se passava, havia sim uma briga entre os próprios pais da Elisa. A advogada da Sônia ainda disse que o Luís Carlos aparece em público como um pai empresário, um homem bom, mas que essa imagem não lhe pertencia, que Luís Carlos foi condenado por abuso sexual no Paraná, foi condenado a 8 anos de prisão em primeira instância e recorreu da pena em liberdade. Bom, aqui as informações que temos da quinta é que, segundo Daiane, haviam várias pessoas no local a comer, a beber e que Elisa estava ali no meio deles com o Bruninho, com o filho na cadeirinha e que ela em nenhum momento ficou presa ou contra a sua vontade ali. Ela ainda disse que chegou a perguntar a Elisa se algo estava errado, se alguém tinha-lhe agredido, mas que Elisa disse que não. Ela ainda disse que Elisa tinha o dedo machucado, mas que ela disse ter ficado com o dedo preso na porta. Bom, gente, agora vou-vos falar do Jorge Luís Rosa, que é primo de Bruno, que na época tinha 17 anos. Ele aqui contou uma versão totalmente diferente, porque até então nós estamos a ver que, sim, o último local que a Elisa foi vista antes do desaparecimento foi na casa de campo, na quinta de Bruno, mas segundo Bruno, Elisa foi até lá por livre e espontânea vontade para ir buscar um dinheiro que ela queria para poder ir a São Paulo resolver a sua vida. E Daiane também disse que viu sim a Elisa na quinta, mas que ela estava bem, disse que ninguém lhe fez mal e que estava tudo tranquilo. Aqui, a versão que nos é dada pelo Jorge é completamente diferente.
Ele disse que Elisa foi levada do Hotel Transamérica e ele estava dentro do carro, no porta-malas. E diz que a certa altura ele saiu para surpreender a Elisa, apontando-lhe uma arma, e que eles então lutaram e ambos ficaram feridos. Ele disse que eles tiveram um embate e que ele deu uma coronhada em Elisa, que acabou perdendo as forças, e eles então a sequestraram com o bebê e a levaram à casa de Bruno em Recreio dos Bandeirantes. E Bruno então chamou a sua namorada Fernanda Salles, que ajudou a sequestrar a Elisa e levá-la até Belo Horizonte. Então, segundo ele, Elisa não foi lá sim de livre vontade. Bom, aqui estamos a falar de mais uma pessoa na história, que seria a Fernanda, a namorada de Bruno. A advogada de Fernanda disse que ela conheceu Bruno em 2010 e que aqui passaram a sexta-feira juntos e que Macarão chamou a Fernanda dizendo que precisava da ajuda dela. Quando eles se encontraram, Macarão entregou o bebê a Fernanda e pediu-lhe se ela podia tomar conta dele, enquanto ele, Macarão, ficava a conversar com a mãe desse bebê. E ela não sabia nada nem do bebê nem da mãe. Aqui, enquanto Elisa estava sequestrada, no dia 4, Bruno estava na concentração com o time, pois no dia 5 de junho eles teriam um jogo. O delegado disse que era nítido que nesse jogo Bruno estava desconcentrado, tanto que eles que tinham um time grande, que já era campeão, acabou por perder para um time muito pequeno. Eles então aqui levaram a Elisa contra a sua vontade até a quinta de Bruno. O carro que utilizaram tinha rastreador, então ficou registado todo o trajeto, tudo o que eles fizeram. Ela ficou presa na quinta durante 6 dias, enquanto no local ocorriam várias festas com mulheres e amigos de Bruno. O sobrinho do Bruno disse que Elisa estava lá presa e que ele a viu com um buraco enorme na cabeça. Que para abafar o som dela, se ela fosse gritar ou qualquer coisa, eles colocavam música muito alta. Ele ainda disse que depois, quando não viu mais a Elisa, ele questionou a Macarão onde ela estaria. E que ele primeiro disse que a levaram para um apartamento e que ela estava bem. E ele disse que ele continuou a questionar, né? Onde, como assim, que apartamento? E que Macarão então disse que lhe ia contar a verdade e então disse-lhe que eles levaram Elisa para morrer. Segundo a advogada de mãe de Elisa, haviam vários relatos de testemunhas dizendo que Elisa foi agredida várias vezes, verbalmente e fisicamente, e principalmente por Macarão, que estava bastante furioso naquele dia, e que ela era obrigada, durante o tempo em que estava lá presa, a ligar para os familiares e amigos dizendo que estava bem. E que o último contato que ela fez foi no dia 9 de junho. O delegado do caso diz que no dia 9, para ele assim com certeza, Bruno e Macarão conversaram e ficou decidido o que fariam com a Elisa. E que no dia 10 falaram com ela dizendo que a levariam para encontrar um apartamento para ela ficar, que eles ajudariam a procurar e tratariam de tudo, mas que na verdade estavam a levá-la para Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, que era um ex-polícia. Jorge e Macarão então levaram Elisa e o filho até o Mineirão. Eles foram de carro e encontraram-se com o Bola lá. Bola estava em uma moto
e disse-lhes para lhe seguirem até a casa dele. Ao chegarem lá, saíram do carro, deixaram Jorge com o bebê e no apartamento havia 3 quartos. Eles colocaram a Elisa no quarto do meio, onde só tinha uma cadeira. Bola amarrou as mãos de Elisa para trás e Macarão ajudou e ela então foi agredida, até que uma certa altura ela disse que não aguentava mais apanhar. E então foi aí que Bola lhe disse que ela não ia mais apanhar, que ela ia morrer. E ele então a deu um mata-leão ou uma gravata, como alguns dizem. O delegado disse que a morte por asfixia era uma coisa muito feia de se ver. Então que Jorge, ao ver aquilo, gente, o Jorge que só tinha 17 anos de idade, só para relembrar aqui, que ele ao ver aquilo ficou completamente assustado e contou tudo. Ele então mostrou onde era a casa de Bola e levou a polícia até lá. O delegado diz que ele estava cheio de medo no caminho, que ele tremia imenso e que quando chegaram lá ele nem sequer queria entrar na casa de Bola. Bom, aqui nós vamos agora, depois de todos os acontecimentos, de tudo o que se disse, agora estamos em 2013, onde ocorreram audiências finais no caso de Bruno. Bruno, então, aqui, como ele já tinha dito antes, ele sustentou a história de que combinou com a Elisa de lhe dar os 30 mil reais e que por volta das 5 ou 6 da tarde, já na quinta dele, quando ele deu o dinheiro a Elisa, que ela se despediu e saiu com o Macarão e o Jorge. E que como ela já estava com o dinheiro, ele achou que ela teria ido para São Paulo para resolver os seus problemas, como eles tinham falado, e que seria aquilo. Mas isso, assim, não faz muito sentido para mim, porque Daiane disse que quando Elisa saiu, ela não levou nada com ela, não levou malas, não levou nada. Bom, Jorge, por sua vez, disse que quando lhe chamaram para participar naquilo tudo, que eles tinham-lhe dito que a ideia era só dar um susto em Elisa, mas que ele não sabia que ela iria ser assassinada. Então, no dia quando Bola matou Elisa, disse que ele veio com sacos pretos, esquartejou o corpo dela e deu partes do corpo para os cães comerem. Bom, Bola tinha um sistema de videovigilância em sua casa que não deixava as coisas gravadas, mas via tudo em direto. Então, ele viu a polícia chegar em sua casa e fugiu. Mas ele foi encontrado na quinta-feira, foi preso, a polícia fez uma busca e apreensão em sua casa, porque Jorge tinha dito, né, que Bola colocou as partes do corpo de Elisa na parede, no meio da massa, e então a polícia levou cães e luzes refletores, todos os equipamentos e procuraram vestígios de sangue ou restos humanos. Mas eles, gente, eles não encontraram nada. Então sabiam que o corpo dela não foi esquartejado e dado ali aos cães, porque se assim fosse, haveria vestígios, né? E não havia nada. Aqui, a Daiane diz que quando o Macarão voltou, só voltou ele e o Jorge. A Elisa não voltou. Então, Macarão falou alguma coisa com o Bruno, que pegou o bebê e entregou para a Daiane, dizendo para ela cuidar dele. Ela disse que o menino estava com uma fralda suja e ela então trocou a fralda do bebê e lhe deu o beberão também. A mãe de Elisa diz que quando ela pensa na filha, gente, é uma coisa mesmo muito triste,
porque ela diz que quando pensa na filha, ela fica muito triste pensando que nos últimos momentos de sua filha, ela ficou pensando que o seu filho também teria o mesmo destino que o dela, ou seja, que ele também seria morto. Sim, gente, é mesmo de partir o coração. Aqui a polícia então fez várias buscas pelo corpo da Elisa, seguiam informações, denúncias, haviam várias suposições, como há sempre nesse tipo de casos. Quando mais midiático, né, pior. Então chegou-se a falar que havia um cemitério clandestino e diziam que colocaram o corpo da Elisa numa vala comum. As denúncias levaram a polícia até uma outra quinta, mas também não encontraram lá nada. A polícia chegou a fazer, sim, escavações no sítio, na quinta de Bruno, em Belo Horizonte, mas também não foi encontrado nada. Mesmo sem corpo, a Elisa foi declarada morta. A própria Daiane diz acreditar que Bruno tinha algumas respostas para as várias dúvidas, né, que se colocam nesse caso, mas que acredita que nem ele tenha todas as respostas para o que aconteceu. Bom, aqui, 1 ano e 8 meses após a prisão de Bruno, o advogado dele veio dizer que Elisa de fato estava morta, que ela tinha sido assassinada, mas que o responsável, gente, pasmem, que o responsável por tudo aquilo, quem planeou os detalhes e entregou a Elisa na mão de Bola para ser executada foi o Macarão. Sim, o amigo de Bruno. O delegado disse que havia algo de muito estranho na relação de Bruno com o Macarão, porque quando se viu o Macarão sem camisa, ele tinha uma tatuagem que dizia Bruno e Macarão, amor eterno. Sim. Bom, gente, aqui após os 2 anos e 4, quase 5 meses após a prisão deles, a amizade ficou bastante abalada, né? E acabou destruída mesmo. Gente, até porque o advogado de Bruno veio dizer que ele não tinha nada a ver com aquilo, que quem fez tudo foi o Macarão. E então, na audiência final, Macarão decidiu falar também. Ele disse que já estava sentindo o rumo que as coisas estavam a tomar ali na altura, com a Elisa, com tudo aquilo, e que ele até chegou a dizer a Bruno para ele pôr um fim àquela situação, para parar com aquilo, porque depois não queria ver o Bruno ali a colocar as culpas nele. Queria ver se ele tinha de fato coragem para arcar com as consequências de tudo aquilo. Ele disse que foi ele que sim, quem levou a Elisa até o local, que ele sabia que ela ia ser morta, mas que foi Bruno quem deu a ordem para aquilo acontecer. Bom, quando foram as audiências finais, né, do caso contra Bruno, ele aqui já era gente casado com Ingrid. Sim, porque lembrem-se que ele na altura era casado com a Daiane, mas já estava noivo de Ingrid. Então aqui ele já tinha resolvido, né, a sua situação com Daiane e aqui estava casado com Ingrid. Ele disse que na altura, quando Macarão voltou sem Elisa, ou seja, aqui já vamos ter novamente a mesma história, só que com uma versão diferente. Segundo ele diz agora, Macarão voltou sem Elisa e ele perguntou o que ele tinha feito com ela. Lembrem-se que ele primeiro disse que ele voltou sem, mas ele achou que a Elisa tinha ido embora com o dinheiro para resolver as suas questões em São Paulo. Mas aqui ele diz que questionou o Macarão e que perguntou o que ele tinha feito com ela, mas que o Macarão disse que não fez nada, que ele disse que Bruno estava louco,
Mas Bruno disse que naquele momento ele soube que algo estava errado e disse para Macarão que ele tinha acabado com a sua vida, com a vida dele, Bruno. Bruno, no depoimento, estava a chorar enquanto contava isso tudo. Disse que na altura, quando falou com o Macarão, que ele chorou imenso, que ficou cheio de medo e disse para Macarão que não havia necessidade de fazer aquilo. Bruno então disse que não sabia o que eles iam fazer com a Elisa, mas que acabou aceitando aquela situação porque iria se beneficiar com aquilo. Aquilo, gente, com a morte de Elisa, que era mãe do filho bebê dele. Bom, Bruno foi sentenciado a 22 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Em 2017, ele teve a sua pena reduzida e 2 anos depois, ou seja, em 2019, ele entrou em regime semiaberto. E em janeiro de 2023, no ano passado, Bruno teve a liberdade condicional concedida. Bola foi condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato de Elisa e 3 anos por ocultação de cadáver. Mas aqui, gente, só para vocês terem assim uma noção, em 2024 ele foi também acusado pelo homicídio de um outro homem que ele teria assassinado em 2009 no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele teria sido contratado pelo comerciante Antônio Osvaldo Bicalho, que teria descoberto um relacionamento extraconjugal da sua esposa com a vítima. Então ele agora se encontra preso. Em 2012, Macarão foi condenado a 15 anos de prisão, sendo 12 por homicídio triplamente qualificado e 3 pelo sequestro de Elisa, e em 2018 passou a cumprir o restante da sua pena em regime aberto. Em 2013, Daiane Rodrigues foi absolvida de sequestro e cárcere privado de Elisa e Bruninho. Sérgio, o primo de Bruno, que também estava envolvido no caso, teve a liberdade provisória em 2011 e, no ano seguinte, foi morto a tiros em Belo Horizonte. Em 2022, Jorge, também o familiar de Bruno, foi morto em Rio de Janeiro 2 semanas após deixar a prisão. Assim, aqui vocês viram várias datas, 2012 e 2013 foi quando ocorreram todos os julgamentos das pessoas envolvidas no caso e essas foram as penas. A mãe de Elisa acredita que até hoje não foi feita justiça por sua filha, pois até hoje o corpo de Elisa não foi encontrado. E isso é muito triste porque, para além dela ter falecido, dela ter sido assassinada, eu acho que a pior parte é não ter um corpo para as famílias poderem saber onde ela está, qual foi o seu destino final, poder chorar a morte, seguir em frente. Isso é muito, muito, muito doloroso para a família, com toda a certeza. Ainda mais quando estamos a falar de um país como o Brasil, onde uma mulher é morta, vítima de feminicídio, a cada 6 horas, gente. Cada 6 horas mora uma mulher vítima desse tipo de crime. Bom, o filho de Elisa cresceu e ele hoje também é jogador de futebol e é guarda-redes. Como a mãe sempre preveu que ele seria
e a avó diz que se sente assim um bocado de medo de vê-lo nesse meio e que espera que as coisas corram bem nesse caminho que ele escolheu. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Um caso assim muito comprido, porque eu tinha vários detalhes para trazer. Espero que não tenha ficado muito confuso, porque tínhamos aqui várias datas, vários nomes, várias pessoas. Eu tentei fazer de uma forma que eu achei que ia ficar clara para todos perceberem. E eu quero saber o comentário de vocês. Vocês já conheciam esse caso, porque esse caso é antigo, então várias pessoas já falaram dele, se calhar já conheciam, mas de qualquer forma haviam aqui detalhes e informações novas no documentário, por isso eu achei que valia a pena trazer esse caso, porque eu mesma, quando vi o documentário, eu já tinha dito que eu não ia trazer esse caso, porque lá está, é bastante conhecido, mas eu vi detalhes e nuances, pontos de vista, coisas que eu mesma já conhecia o caso e não sabia, então quis trazer aqui para vocês. Por isso, deixem nos comentários se vocês já conheciam ou não o caso, o que acharam, se viram o documentário ou já sabem o resumo por aqui, nem vão ver, mas deixem a vossa opinião. E para a semana estamos de volta com mais casos criminais e mais indicações para vocês. Bom, é isso, pessoal. Fiquem aqui comigo, comentem, compartilhem, se inscrevam. Não soltem a minha mão, que eu tenho muito mais coisas para trazer aqui para vocês. E é isso. Continuem a explorar o oculto, mas sempre, gente, sempre, sempre, sempre com moderação.